contra o Flamengo e eu te pergunto, na partida contra o Vasco é favorito para vencer o Flamengo? Não, eu acho que esse jogo é taco a taco. Tá. Mas eu sempre acho que em clássico tem favorito. Sempre acho que em clássico tem favorito. Esse não vai ter? Esse tem. É o Flamengo. O Flamengo é o favorito ainda? Pelo elenco, pelos jogadores, pelo nível... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo, nessa segunda-feira, enfrenta o Vasco da Gama pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, né? Lembrando que o Vasco da Gama, ele tem a vantagem do empate, porque ficou na segunda colocação da Taça Guanabara. Sendo assim, acaba tendo essa vantagem diante do Flamengo nos dois jogos, né? Pela semifinal. Existe favorito nesse jogo? Tá escrito ali, Flamengo e Vasco, quem é favorito? Existe favoritismo nesse jogo? Se existir, a gente sabe que o Flamengo tem um time melhor, entendeu? Só que não tá passando aquele futebol que acaba credenciando o Flamengo ter o melhor elenco da América do Sul, né? Só que não apresenta isso dentro de campo. Pode ser culpa dos jogadores, da preparação física dos jogadores, do técnico, então tem vários fatores que a gente pode falar porque o Flamengo não está apresentando um bom futebol nessa temporada, né? Só que aquilo, chegou em um ponto fundamental, que o Vitor Pereira, ou vai ou racha. Perdeu, Carioca, perdeu essa semifinal, porque não chegou nem a final ainda, né? Perdeu essa semifinal, ele vai cair, na minha visão. Ganhou, dá uma respirada até a final. Ganhou a final, vai dar aquela respirada para ele continuar o seu trabalho. Então chegou um ponto muito crítico, que o Vitor Pereira vai ou racha, né? E aquilo. Flamengo ou Vasco, para tu, na opinião? Quem avança, né? Ou quem vence esse primeiro jogo? Flamengo ou Vasco? Vai deixando seu palpite aqui. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. Deixe seu palpite aí, seu like já ajuda demais. E tamo junto. E é nóis, valeu! Vamos falar então dessa partida de amanhã. Sabe aquela história de não tem um minuto de paz? Esse é o Vitor Pereira. Porque teve toda aquela sequência, primeiro o Mundial, depois a Recopa Sul-Americana e aquela sequência de clássico vencendo o Botafogo, mas depois teve Vasco, teve Fluminense e aí vem o Vasco de novo. Pela que situação do Vitor Pereira, Pascoal? O Vitor Pereira não tem um minuto de sossego. Mas é bom ele começar a colocar cada peça no seu lugar, né? Porque quando você começa a inventar muita coisa, a querer encontrar situações que você não tem capacidade de depois dar essa organização ao time do Flamengo, e aí você acaba se perdendo no caminho. Você já está falando disso dos 3 zagueiros, da mudança no gol, de tudo isso? Você começa a mudar muito e você começa a se perder pelo caminho, né? Sim. O Flamengo tinha um quadro montado, a pintura estava pronta, faltava colocar uma moldura. Ele fez ao contrário. Ele tirou todo o quadro e só ficou com a moldura. Então, o Vitor Pereira não conseguiu estabelecer aquilo que ele imagina. Ele imagina um jogo de futebol muito diferente do que o Flamengo aplica. Certo. Ele imagina um jogo de marcação alta, de jogadores que tenham velocidade pelo lado do campo e que entrem em diagonal para apoiar o centroavante. Os meias que chegam com velocidade para esse apoio e que voltem rapidamente na composição defensiva. O Flamengo tem esses jogadores? Tem. Mas ele precisa encontrá-los e colocá-los dentro do seu plano tático. E ele não consegue. Ele vai outra vez com 3 zagueiros para jogar contra o Vasco? Ou era o Vasco que tinha que se preocupar colocando 5 no meio-campo, como colocou na primeira partida, para conseguir parar aquele meio do campo encantador que tem o Flamengo? Só que o encanto terminou nas mãos do Vitor Pereira, né? O Midas já não está mais. Porque botava a mão, virava ouro. Agora já não tem mais isso. Então o time do Flamengo precisa de organização tática, é a primeira palavra. Organização. Segunda palavra, acertar mais as finalizações. O time perde muitas possibilidades de gol. E a terceira é ter inteligência para poder dominar o jogo, para poder levar o jogo da maneira que pretende o Flamengo. Isso tudo está faltando para o Flamengo, ou seja, o time do Flamengo joga no barata voa. Pois é, a gente ficava sempre na temporada passada, a gente olhava para o Flamengo e era muito difícil a gente olhar para uma equipe adversária e falar, esse time é favorito jogando contra o Flamengo. Já foi assim contra o Fluminense, a maioria dos nossos comentaristas achou sim que o Fluminense era favorito jogando contra o Flamengo e eu te pergunto, na partida contra o Vasco é favorito para vencer o Flamengo? Não, eu acho que esse jogo é taco a taco. Mas eu sempre acho que em clássico tem favorito. Sempre acho que em clássico tem favorito. Esse não vai ter? Esse tem. É o Flamengo. O Flamengo é o favorito ainda? Pelo elenco, pelos jogadores, pelo nível dos jogadores que tem. Certo. O Flamengo tem no seu elenco a maior quantidade de jogadores que decidem partidas do futebol brasileiro.
Ninguém decide tanto jogo quanto os jogadores do Flamengo. Pedro decide jogo, Gabigol decide jogo, Arrascaeta decide jogo, Everton Ribeiro decide jogo. Eu estou dando só 4 jogadores. Posso voltar um pouco mais e mostrar outros jogadores que decidem jogos. Sim. Esses 4. Qual time brasileiro tem pelo menos 4 jogadores que decidem jogos? O Vasco tem, Pedro Raul, que para mim decide jogo. O Alex Telles é um jogador que decide jogo? Pode ser, mas está batendo pênalti mal. O Pedro Raul também está batendo pênalti mal. Então precisa começar. O Vasco da Gama, gente, há uma diferença muito grande. É um time que está sendo montado para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em meio ao Campeonato Carioca. O time do Flamengo já existe, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul e o seu treinador não consegue fazer um time com o melhor elenco da América do Sul. Não tem time o Flamengo. Hoje a gente não sabe qual é o time do Flamengo, qual é o estilo de jogo do Flamengo e qual é a postura tática do time do Flamengo. A gente não sabe. Sim. Porque o treinador muda a cada momento. E você mudando a cada momento, você não dá o chamado padrão de jogo para o seu time e não encontra as referências que lhe dão as definições. Nesse caso, então, a gente vê um Vasco mais estruturado do que o Flamengo. É um Vasco que acabou de jogar com o Flamengo, então conhece seus segredos, um Flamengo que conhece o Vasco também. Então, pensando assim também, é um Vasco que sabe os segredos do seu adversário. Também tem isso. Por isso que o Vasco entrou com a opção de fazer uma marcação muito forte no meio-campo naquela primeira partida, para não dar espaço para o time do Flamengo. Agora, se o Flamengo for jogar dentro da característica do treinador, vai jogar com o Matheus Gonçalves, vai aberto de um lado, Cebolinha aberto do outro, e aí traz do jeito que ele está jogando. O Pedro vai jogar? Pedro está à disposição. Está voltando. Então, e quem vai jogar de centroavante? Porque do estilo dele, são 2 pontas e um centroavante. Ele vai trazer o Gabigol, vai deixar o Pedro no banco? Sim, vai tirar o Arrascaeta para tirar a armação. É mais fácil tirar o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta. Sim. Então, aí está a grande polêmica, o grande dilema do treinador. Se ele quer fazer com a característica dele, coloque as peças que ele imagina. Mas ele não tem feito isso. Muito bem, a gente vai para... Agora, e o Flamengo, hein? O Flamengo terá novidades. Segundo o jornalista Vene Casagrande, que tem antecipado as escalações e, na maioria das vezes, ele tem acertado, né? Ele recebe a informação e, como jornalista que é, ele passa adiante, ele informa, né? Para o bom jornalista, não há segredo. Se ele tem uma informação de uma fonte que ele confia, ele divulga. E aí ele divulgou que o VP preparou o Flamengo no treinamento de hoje da seguinte maneira: Matheus Cunha no gol, com a possibilidade ainda de ser o Santos. Mas o Matheus Cunha tem agradado muito a comissão técnica do Flamengo e tem grande chance de ser titular na partida desta segunda-feira. Na lateral direita, Mateuzinho. Parece que o Mateuzinho está ganhando a briga ali com o Varela. Ayrton Lucas volta ao time lá do lado esquerdo como titular. Ele não atuou de início no último jogo contra o Fluminense. Um trio de zaga. Ele está insistindo nessa formação com 3 zagueiros, hein? Fabrício Bruno, Pablo e Rodrigo Caio. Foi o que ele treinou hoje. Thiago Maia volta ao time principal do Flamengo, recuperado de lesão. Arturo Vidal entra também no meio-campo do Flamengo. Arrascaeta deve jogar também. Gabigol e Pedro, que está recuperado de lesão e volta. Se essa escalação for confirmada amanhã, nesta segunda-feira, detalhes importantes. Everton Ribeiro no banco. Se for confirmada a escalação, é uma prova de que realmente o Everton Ribeiro está perdendo espaço com o Vitor Pereira. Everton Cebolinha, que tem até feito boas partidas, tem melhorado o seu rendimento no time do Flamengo. Muita gente achou que ele foi até o melhor em campo na derrota para o Fluminense, pelo lado do Flamengo.
mas ele vai ficar como opção no banco de reservas, porque na cabeça do Vitor Pereira, com esse esquema, com 3 zagueiros, ele tem ou o Ayrton Lucas ou o Cebolinha como ala pela esquerda. Então, com 3 zagueiros, os 2 disputam a posição. E a preferência do Vitor Pereira é exatamente pela escalação do Ayrton Lucas, que, convenhamos, nesse início de ano muito ruim do Flamengo, tem sido um dos melhores jogadores da equipe rubro-negra. Tem jogado muito bem o Ayrton Lucas. Então, o Flamengo deve ter essa escalação. E aí, meus amigos, a realidade é a seguinte. O Maurício Barbieri deu a declaração de que, neste momento, o Flamengo tem muito mais respeito pelo Vasco da Gama. O Flamengo encara o Vasco da Gama de uma maneira diferente. É verdade, o Vasco vem evoluindo, o Vasco está sendo reconstruído. O trabalho do Maurício Barbieri até o momento é muito bom, porque em pouco tempo ele está conseguindo encaixar as peças e fazer com que o Vasco da Gama esteja numa condição melhor. Acho que antes da bola rolar, como há muito tempo não víamos, o Vasco ele é favorito para o jogo desta segunda-feira no Maracanã. Porém, se você olhar a escalação do Flamengo e comparar com a escalação do Vasco da Gama, não há a menor dúvida que o time do Flamengo é superior ao time do Vasco. E aí é que vem a questão. Qual é o Flamengo que nós veremos nesta segunda no Maracanã? Aquele Flamengo que ainda não engrenou na temporada, que teve poucos momentos bons, ou será um Flamengo como foi o do primeiro tempo contra o Fluminense e contra o primeiro tempo, como no primeiro tempo do jogo com o Independiente Del Valle? Porque esses 2 momentos do Flamengo foram bons momentos do Flamengo na temporada. Se o Flamengo conseguir repetir esse nível de atuação do primeiro tempo contra o Fluminense e do primeiro tempo contra o Del Valle, o tempo todo diante do Vasco, o Flamengo tem uma possibilidade muito boa de ganhar o jogo no Maracanã, porque o Flamengo tem mais qualidade do que o time do Vasco da Gama. Agora, o Vasco vem muito confiante, vem muito bem treinado, muito bem arrumado pelo Maurício Barbieri e um time pronto para aproveitar as chances, como foi na última partida entre eles no Maracanã, aquele golaço do Pumita Rodrigues, e o Vasco teve também outras oportunidades. Então, vamos aguardar. É uma sequência decisiva para Vitor Pereira no Flamengo. Você, que é rubro-negro ou rubro-negra, e que está torcendo pela saída do Vitor Pereira, está chegando o momento da definição, eu tenho a impressão. A reta final do Campeonato Carioca vai ter um peso muito grande nisso. Se o Flamengo for bem, e quando eu digo ir bem, significa ser campeão, vai mostrar também que o Flamengo vai ter um nível de atuação melhor do que vinha tendo, e levantando a taça, o Vitor Pereira seguirá o seu trabalho. Se perder o Campeonato Carioca, não vejo condições, embora eu esteja me posicionando que ele deve seguir o trabalho. O Flamengo tem que acabar com essa história de mandar tudo que é técnico embora a qualquer hora, resultados ruins, manda embora e troca treinador e paga multa e fica nesse círculo vicioso, e isso aí acaba prejudicando o clube e a equipe. Mas eu admito, conhecendo o futebol brasileiro e conhecendo o Flamengo, que se o Vitor Pereira não for campeão carioca, provavelmente ele sairá. Então, essa sequência de jogos que vem por aí, e são poucos jogos, irá definir bastante coisa. Ou são 2 jogos, ou são 4 jogos. O Flamengo terá 2 jogos contra o Vasco. Pode parar por aí. Ou pode seguir. 4 jogos. Pode ir para a final. Pode ser campeão. Pode ser vice-campeão. E aí as coisas ficarão definidas nesse encaminhamento de trabalho de Vitor Pereira e a sua comissão técnica. Vamos aguardar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Essas falas do João Guilherme no finalzinho, né? Eu concordo com ele. E o Vasco, ele vem vivendo um bom momento, mesmo no último jogo, na última rodada, né, da Taça Guanabara.
não jogou bem, ganhou o jogo por 2x0, acho que foi contra o Bangu, se não me engano, né? Não jogou bem, mas mesmo assim ganhou, né? De 2x0. E acabou ultrapassando o Flamengo na tabela. O Vasco da Gama, ele tá melhorando sim, né? Tá voltando a ter respeito dos seus adversários. Mas é aquilo. É um time ainda em construção. Já o Flamengo é um time que já tá construído. Só que é um time que tá tentando se achar nesse ano de 2023. É um time que o Vitor Pereira ainda tá tentando achar aquele Flamengo ideal que até agora ele não conseguiu achar, né? Óbvio que ele inventa colocar o jogador fora de posição, ele inventa algumas formações durante o jogo que acaba não dando certo, né? E durante o jogo, né, ele acaba colocando um, tirando o outro e acaba não dando muito certo e sofrendo muita crítica, não só da torcida, mas como da imprensa também, né? O que esperar desse jogo? Espera que o jogo, pra mim, no começo do vídeo teve o Pascoal falando e eu concordo com o Pascoal. Eu ainda acho o Flamengo favorito. O Flamengo tem mais jogadores decisivos que o Vasco da Gama. O Everton Ribeiro deve ser banco nesse jogo aí, conforme o Vene Casagrande trouxe a escalação e o nosso amigo João Guilherme repassou pra vocês aí, né, a provável escalação do Flamengo. O Flamengo tem jogadores mais decisivos, só que é aquilo. Esses jogadores decisivos do Flamengo não apresentam uma boa partida, não apresentam um bom futebol, não conseguem apresentar. Só que, em uma jogada, eles podem tirar um passe, uma enfiada de bola e acabar botando o companheiro no gol, né? O problema do Flamengo nesse início de temporada é a falta de pontaria. O Flamengo, em algumas determinadas partidas, chega assim até criar, só que está pecando muito na finalização. Então aquilo, você cria chances, às vezes é raro criar, mas às vezes cria uma ou duas durante o jogo e acaba perdendo o gol, né? Faz parte, mas não era para acontecer. E outro ponto que eu queria tocar aqui também, que o João Guilherme também até citou também, qual Flamengo a gente vai acompanhar? O Flamengo do primeiro tempo, que jogou contra o Fluminense, ou o segundo tempo, que jogou contra o Fluminense, né? Qual Flamengo a gente vai acompanhar durante esse primeiro jogo contra o Vasco, né? A gente tem dúvida. O primeiro tempo do Flamengo geralmente é um primeiro tempo sempre um primeiro tempo razoável. Do razoável para médio bom, né? Vamos dizer assim. É um primeiro tempo regular, uma nota 6 ali para cima. Já o segundo tempo, o adversário do Flamengo é o segundo tempo. Quando chega no segundo tempo, parece que os jogadores caem de rendimento e muito, cansam e só ladeira abaixo. Aí outro time, adversário, começa a ter mais espaço para criar jogadas, finalizações e até criar chances muito claras de fazer gol quando não faz gol, né? Então é aquilo. Qual Flamengo a gente vai ver diante do Vasco? Flamengo do primeiro tempo ou do segundo tempo, né? Aquilo. Ou pode ser o Flamengo jogar bem no primeiro tempo e no segundo tempo joga mal. Pode acontecer, né? Mas espero que o Flamengo consiga manter uma regularidade, o que está faltando dentro do Flamengo, né? Principalmente pela condição física, né? O Flamengo não consegue manter essa regularidade e jogar os dois tempos bem, entendeu? Jogou o tempo aqui razoável, segundo tempo razoável. Manter uma regularidade de atuações durante as partidas que não está acontecendo, né? Primeiro tempo às vezes até bem, um tempo cai muito fisicamente, sendo assim, o time não consegue render o que rendeu no primeiro tempo, né? Vai falar, início de temporada. Chegar no meio do ano, início de temporada. Até quando o Vitor Pereira fala que tá início de temporada, o time tá caminhando no caminho certo. Pra mim não tá. Mas é aquilo, né? Fazer o quê? Palpites para o jogo? Vou ver aqui. 2x0 Flamengo. Esse primeiro jogo, 2x0 Flamengo. Lembrando que o Vasco tem a vantagem do empate, né? Mas nesse primeiro jogo, 2x0 Flamengo. É esse aí. Segundo jogo, a gente vê por aí. Primeiro tem que acertar o primeiro jogo, né? Se eu acertar também, né? Mas esse aí. Vai deixando seu like, a sua inscrição. Deixe seu palpite aqui nos comentários também. Eu vou estar vendo aqui. E é isso aí, tamo junto. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. Seu like é muito importante. O like é muito importante. Seu like é mais importante para mim do que a sua própria inscrição. Os dois são importantes, mas o seu like é fundamental aqui no canal.
Tamo junto e é nóis.